no tempo é muita coisa, mas na história é um pouco tempo. E como nós já avançamos. Embora eu olhe para frente e falo... anos do cenário de 120. Eu olho para frente e falo, tem muito que avançar, muito que avançar, né? Mas estamos aí. Eu acho que precisa ser votado urgentemente o estatuto. Né? E depois não adianta também só fazer os instrumentos. Né? Nós temos que ter os instrumentos que sejam aplicáveis e que tenham... Não, muita coisa aconteceu. Hoje nós temos a CEPIR, hoje nós temos a CONE na prefeitura. Hoje não basta só ter, nós temos que ter mecanismos eficientes, estrutura né? para funcionamento. A CEPIR, por exemplo, é uma conquista, mas ela é uma conquista que hoje trabalha transversalidade. Ela não tem um orçamento próprio. O ministro, para executar os seus projetos, ele depende que o ministro da Educação faça acordo com ele, que o ministro da Saúde faça acordo com ele, que o ministro... Como depende a Secretaria do do Deficiente hoje. Depende do Congresso, e aí entra toda uma questão de política, que aí vem o movimento social para poder ajudar, para dar segurança, para dar força, para ajudar a negociar. Aqui na CONE, por exemplo, se a Laia não depende do secretário tal, não depende da Câmara Municipal para fazer que a Laia é danada, né? Desde o Conselho da Condição Feminina aí, ela é a Laia já é uma conquista nossa, mas nós precisamos que o prefeito dê a ela poderes. A CONE é subordinada a uma secretaria ainda, né? É a Secretaria de Participação, de Parceria e Participação. Que o secretário é o Ricardo Montoro, é um secretário que eu acho que já está nos genes, né, já do Franco Montoro, do seu pai, que realmente tem uma postura relacionada a essas questões que são importantes, né? Então, acho que estar numa secretaria cujo secretário é o Ricardo Montoro, eu acho que é um privilégio. Até também. nisso nós tivemos uma sorte, né? Que é ter um secretário, filho de um governador democrata, né? Que criou o primeiro conselho da comunidade negra no Brasil. Quer dizer, então, toda vez que a gente vai negociar com ele, vai conversar com o secretário, a gente se usa desse argumento. Tem o secretário mais dinheiro para a CONE. A gente se usa desse argumento para poder sensibilizá-lo. Olha, o seu pai foi o primeiro, o senhor deve isso a ele. Olha, ele é muito tem essa sensibilidade. Mas o deputado tocou num ponto muito importante, que é a televisão. Né? A questão da televisão. Por quê? Porque o Brasil vê televisão, a população brasileira vê televisão. Então, você tem poucos apresentadores negros. Verdade. Né? Você tem poucos atores em papéis de destaque, vamos colocar assim. Você tem pouca divulgação da própria cultura negra. Por que não divulgar? A cultura brasileira é negra, essencialmente. Né? E eu acho que através também de legislação, poxa, a televisão é uma concessão. O governo, se quiser tirar qualquer TV do ar, desde o momento que se tem, a gente está falando, dentro tese, da lei, né? Fazer isso na prática. Dentro da lei. O Hugo Chávez fez e é chamado de ditador. Não, mas dentro da lei, se você tem uma regulamentação, concessão de uma televisão, independente das relações políticas que se tem, você tem que ter determinados critérios também. Eu, por exemplo, eu presidi a Comissão de Educação aqui da Assembleia, eu participo do Conselho Curador da TV Cultura. Esse debate a gente está fazendo lá. Ou seja, como a TV pública cumpriu o seu papel de ser uma televisão educativa. Se fosse preocupar só com índices de audiência, Ibope, aí não vai funcionar a TV mesmo. Cultura não então tem ela que tem ter que essa criar padrão, né? Claro. Mas ela tem, a TV pública, eu acho que ela tem que ter essa preocupação em primeiro lugar. Depois nós temos que cobrar as outras, né? Mas às vezes você tem razão, a gente vê que nem na TV pública a produção de conteúdos leva em conta a produção cultural que existe no Brasil. E o que é engraçado, né, deputado, que quando você diz isso, né, quando você mostra, olha, nós queremos isso, queremos cota, parece que é como se você quisesse fazer, aliás, dizem isso, olha, mas isso é discriminação, isso é, quer dizer, você olhar e só ter todo... Inverte. Você fala assim, das cotas, aí é segregar. Aí que vai se criar mais você olha que é tudo... Que nós queremos que não tenha cota um dia. Claro. Mas hoje, para diminuir esse fosso social que existe e que fosso racial e social que nós constatamos nesses números que já foram apresentados aqui, nós precisamos. É que for para durar 10 anos, 15 anos, 20 anos, até que não se precise mais. Mas no momento, para a gente superar e pagar uma dívida que a sociedade brasileira, que a nação brasileira tem com a população negra principalmente, nós precisamos dessas ações afirmativas. A gente tem 1% de, vamos dizer assim, de pessoas ricas no nosso país. 86% delas são brancas. Quer dizer, aí você fica falando assim,
É uma herança, né, que nós temos e que, infelizmente... O negro não pode ser rico? Claro que ele pode, né? Pelé é milionário, né? Mas foi em busca... Que ele também Mas é um tenha funil acesso, muito... né? Que ele tenha acesso, que ele não seja discriminado em função da sua cor para ter um trabalho, né? Quando ele tem o seu empreendimento, que ele consiga crédito para sua empresa, para sua microempresa, que é dificílimo, né? Você tem pessoas que têm o seu pequeno negócio e para ter o acesso ao crédito é uma dificuldade, Ana, né? E nós não falamos ainda do elemento religioso, né? O tanto que as religiões de matrizes africanas, o candomblé, sofrem de preconceito, quando muito perseguição do poder público, né? Um terreiro não pode funcionar porque, por conta de higiene, da questão de saúde, né? Aí vai lá o subprefeito e fecha, né? O barulho, por causa, quer dizer, você tem então, o preconceito, ritos que têm horários certos para acontecerem, quer dizer, um respeito à religião. Eu sou católico, por exemplo, e sei que muitas vezes os rituais da Igreja Católica param o trânsito, as procissões, ninguém reclama. Né? E acho que nem devia reclamar, porque é tradição da nossa cultura, é o jeito do povo se manifestar. Né? Agora, precisamos ter o mesmo respeito em relação às religiões de matriz africana que ajudaram na formação cultural do nosso povo, estão presentes no dia a dia, mas né? uma vez E que hoje, infelizmente, sofrem de discriminação e preconceito. E a gente vê isso no cotidiano. E tem uma coisa que acho que o Nuno vai concordar comigo, que algumas religiões utilizam de princípios da religião de matriz africana e combate a religião de matriz africana, mas usa alguns elementos, muitos elementos daquela religião. Por exemplo, a própria Igreja Católica se utiliza muito a água, velas, a bênção flores, a bênção com a água, são instrumentos que vêm próprio da cultura africana, evangélica, que usa determinadas coisas, descarrego, enxofre, descarrego, são coisas relacionadas são elementos. Quantos padres católicos eu não conheço, são meus amigos aí, que termina a missa e vai lá conversar com a mãe de santo, é amigo pessoal. Quantos católicos, né? Eu fico muito a questão do sincretismo. Eu fico muito triste quando eu ouço que essas religiões são do demônio. Muito triste. Nossa, porque existe uma divulgação assim extremamente negativa que gera até mais desconhecimento. Você é uma criança que vê isso, que ouve isso. E você sabe. Fala assim, você é o quê? Sou um bandista. Isso vai ficando... Frequento o candomblé. Você sabe isso é coisa do diabo, não é coisa de Deus, quer dizer. Você sabe que nós recebemos lá algumas denúncias nesse sentido, né? De crianças que são da religião e elas têm os preceitos, né, da sua religião, estão se iniciando, e aí não podem entrar na escola porque está com... vestida, né? São caracterizadas de alguma maneira, né? E aí não pode, são hostilizadas ou pelas crianças da escola ou a própria escola. Professores que são que às vezes que são evangélicos, que muitas vezes têm essas atitudes também. Vocês recebem essas denúncias? Muito bom. Vocês recebem essas denúncias? O que vocês fazem? Então, essas denúncias, quando nós recebemos, primeiro, nós conversamos com os pais se eles de fato querem levar esta denúncia seguir à frente, né? Então, de ir para a delegacia, caracterizar isso como racismo, né? Porque também você tem essa dificuldade, você vai à delegacia e às vezes o delegado não quer colocar aquilo como racismo, ele quer colocar... Ele próprio não caracteriza. Não caracteriza. Então, isso precisa ficar muito claro para ela. Também entramos em contato com a escola, com a direção, para verificar que ação, né, pode ser feita em relação a isso. Então, tem todo um conjunto de passos que são feitos. Além de que agora com o centro de referência também a